deste canal, como é que vai vocês? Por aqui tá tudo tranquilo, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou de volta na unidade, né? E a gente vai trazer muito mais conteúdo aí com a minha volta, depois de um tempo de licença maternidade, vocês que acompanharam aqui, né, essa minha... de gestação e toda essa questão, puerpério e tudo mais. E a gente vai aí trazer mais conteúdos para vocês, tudo sobre a atenção básica, né, sobre as unidades de saúde, sobre os consultórios particulares, da enfermagem, tá bom? Todo o conteúdo que a gente tem aí para oferecer. Mas antes disso, clica aí, se inscreve no canal pra gente trazer, para ajudar a gente a trazer mais conteúdo, para você também receber notificação de quando a gente coloca ali as nossos conteúdos para vocês. E além disso, vai lá no Instagram, né? Vocês faz lá, segue a gente lá, @enfermeira na área, segue, que lá também tem muita coisa, conteúdo no feed, live, tudo o que você precisa da atenção básica também tem lá. E agora a gente está com o lançamento, o método ENA 2.0, né? 2023 está inscrições abertas, a gente já está aí com a turma de 2022, onde a gente aí tem um processo de transformação do enfermeiro que não sabe atender ainda, ou ainda tem dificuldade ou insegurança, para um enfermeiro que atende com segurança, com tranquilidade, sabe qual é o seu papel, suas atribuições, sabe um pouco sobre todos os atendimentos, e aí vai aprofundando aí no seu dia a dia, né? Um processo, um método que te ensina a saber os conteúdos e os conhecimentos que a gente precisa na atenção básica de maneira sincronizada, de um guia aí dos conteúdos. Então, é um guia de como você vai explorar os conteúdos da atenção básica para a sua rotina diária. Então, como é que eu utilizo isso na minha rotina? Então, é mais ou menos isso. É o método ENA 2.0, que agora é 2.1 2023. Tá com inscrição aberta. Clica aí nas descrições que tá aí embaixo, que você vai chegar no Instagram, seguir a gente, se inscrever no canal, conhecer o método ENA, conhecer a nossa página, nossa plataforma, que tem milhões de cursos, materiais, tudo que você precisa, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do ácido fólico, o polêmico ácido fólico, quando eu poderia terminar o ano sem fazer um vídeo sobre ele, né? Então a gente fala sobre isso quase todo dia lá nas minhas caixinhas de vídeo e tudo mais. Então o vídeo hoje vai falar um pouquinho sobre o ácido fólico, o polêmico ácido fólico, aquele que a gente fala sempre em todos os cursos, mentorias, tudo tem um ácido fólico. Por que isso, né? Porque tem a questão da miligramagem, que era 1 no protocolo anterior, no caderno de pré-natal, era 5 miligramas por dia, né? Mas agora a gente tem estudos, vários estudos, desde 2013, até anterior a isso, que fala que esse 5 miligramas é muito para uma gestante de baixo risco. Então, assim, a gente não precisa utilizar essa miligramagem nesse tipo de consulta, né, para escrever essa medicação. Então, de 5 ele é apenas para tratamento, né, utilização em pacientes que têm diabetes, utilização em pacientes que têm deficiência de ácido fólico, né, pacientes que teve malformação em outras gestações. Então, assim, essa utilização dos 5 miligramas é para esses casos específicos. Isso tem no nosso feed lá no Instagram. Nos demais casos, a gente vai utilizar 400 microgramas, que é o protocolo atual de ácido fólico. Então, desde 2013, o protocolo de ácido fólico é 400 microgramas. Protocolo de saúde da mulher, protocolo de suplementação de ácido fólico, protocolo de micronutrientes, que é o atual, protocolo de pré-natal de alto risco, que é o atual também. Então, assim, os protocolos novos, 400 microgramas, que pode ser, gente, dependendo do que você tem de medicação, você vai adaptar a sua prescrição. Então, por exemplo, a miligramagem é 400 microgramas por dia, certo? Eu tenho essa medicação aqui, que ela é 200 microgramas por ml. Ora, eu preciso de 400 microgramas, certo? Ele é 200 microgramas por ml, então eu preciso de 2 ml, certo? No caso dessa medicação aqui, que é a que chegou aqui na unidade, 1 ml dela são 25 gotas, né? Por causa da viscosidade, acaba sendo gotas a mais. Então, no caso dela, são 25 gotas, então eu preciso de 2 ml, então dá 50 gotas. 50 gotas por dia. Essa é a minha prescrição nessa situação, certo? Dependendo de quantos ml, quantas gotas é por ml, a gente vai prescrever aí de maneira diferente. Então, tem outra medicação que seria 40 gotas, porque 1 ml é 20 gotas. Então, precisa olhar qual você tem na unidade, ou se a pessoa for comprar na farmácia, o farmacêutico vai lá olhar qual é que ela vai utilizar,
certo? Qual é que você prescreveu. Tem as soluções, que é o que tem no Rename, que vem mais para as unidades, e tem também os comprimidos, que é 400 microgramas. Então tem lugares que vende comprimido, tem lugares que chega na unidade comprimido, isso depende muito da localização. E a gente pode passar também 400 microgramas, que dá um comprimido por dia, certo? Então tem comprimidos no final. Esse um comprimido por dia de 400 microgramas é o protocolo também correto, então isso depende muito do que você vai utilizar aí e da opção que você tem. Mas isso não restringe a sua prescrição. Então, no caso, se você estiver na unidade e na farmácia só tiver de 5, a prescrição que você vai fazer está incorreta. Porque a gente não prescreve o estoque da farmácia, ok? A gente prescreve o que o que está no protocolo, que a gente tem aí a avaliação e tudo mais. A gente não prescreve estoque de farmácia. Então, o que tem lá é uma opção para eu escolher aqui entre as minhas opções o que eu vou prescrever, mas ele não restringe a minha prescrição. Então, se na farmácia só tiver de 5, não tem prescrição de 5, ok? A minha prescrição é de 400 microgramas, então a farmácia teria que ter a atual, que no caso, esse daqui, ou comprimido no caso, né? Mas a farmácia não tem, o que eu faço, Poliana? Você vai prescrever o correto. Então, você vai botar lá ácido fólico, 400 microgramas, um comprimido por dia, ou ácido fólico, 400 microgramas, 20 gotas por dia, dependendo aí do que você que o paciente vai comprar, por exemplo. Assim, se a farmácia só tiver comprimido de 5, eu não vou utilizar, tá? Pense aí, se você, na farmácia que você tem na sua unidade, tivesse só miconazol. Vamos dar um exemplo bem claro que sempre funciona para você entender que a gente não prescreve estoque de farmácia, certo? Então, vou dar um exemplo muito claro em relação a isso. Se na farmácia só tiver miconazol e eu tô com o paciente com vaginose bacteriana, né? Na minha farmácia só tem miconazol. E aí, eu vou prescrever a medicação errada? O miconazol, que é para fungo, eu vou prescrever para minha vaginose bacteriana? Eu vou prescrever para isso, né? Então, assim, eu não prescrevo estoque, então eu vou prescrever a medicação correta. Se ela não tem a opção de pegar naquela farmácia, ela tem a opção de procurar outra farmácia para comprar. Mas a prescrição tem que estar correta, certo? Independente de qualquer coisa. Então, assim, se tiver comprimido e solução, eu tenho opções. Mas se eu não tiver nada, só tiver de 5, eu não tenho opção. Então, eu vou prescrever aqui e a paciente vai tentar achar essa medicação. Não adianta dividir comprimido de 5, não adianta passar um dia sim, outro dia não. Não adianta passar uma vez na semana, por quê? Porque a utilização desse ácido fólico ele é diário, então você utiliza 1 miligrama por dia. Então se eu passar o de 5 hoje e não passar amanhã, amanhã ela não vai ter o ácido fólico, mas hoje ela vai ter excesso. Então não adianta. Também não adianta passar por semana, porque essa semana ela vai ter um comprimido de 5, ela vai passar 5 dias sem nada. Então assim, não adianta, o excesso ele é diário. Então, se eu uso 1 miligrama, vai ter 4 miligramas sobrando. Fora estudos que a gente já tem aí, que fala sobre a relação entre o ácido fólico, que pode acontecer, e o autismo, que está em estudo e muito mais. Então, a gente não pode arriscar nesse sentido, né? Já que a gente tem um excesso aí por todos os protocolos, tá? É um excesso realmente de ácido fólico no organismo. Se você pensar, se você dividir esse comprimido em 10, ele ainda tem excesso, né? Você vai dar um pedaço para o paciente de 10 avos, a gente ainda está em excesso. Então, para você entender que é o excesso, existe realmente o excesso, né? E ele é excesso diário, ou seja, não adianta um dia sim, um dia não, semanal, mensal, aquele excesso vai existir para aquele dia. E aí ele vai acumulando aí durante o longo do período e durante toda a gestação. Outra coisa que eu queria falar para vocês é em relação ao período. Então, assim, dependendo do protocolo que você vai seguir, existe o período de 12 semanas, que é o micronutrientes, e o protocolo do pré-natal de alto risco, até o final da gestação. Existem várias recomendações até o final da gestação, porque o ácido fólico não funciona só para formação do tubo neural. Então, você pode aí utilizar por toda a gestação, dentro da miligramagem correta, ok? Então, assim, se eu tô utilizando a miligramagem correta, tá tudo certo, existe essa recomendação até o final. Mas, pelo protocolo, a caderneta nova, você pode utilizar ele até 12 semanas no mínimo, que é para a questão da formação do tubo neural, mas ele pode ser utilizado aí por toda a gestação, porque ele também ajuda a prevenir anemias e tudo mais.
Então, essa questão do ácido fólico é um pouco complexa porque as pessoas não entendem que, primeiro, a gente não tem responsabilidade em relação a estoque de farmácia. No caso, se no seu município só tem de 5, infelizmente essa prescrição não vai existir de 5, porque ela não está correta, né? Existe aí toda uma questão em relação ao ácido fólico em excesso. E em relação a essa questão de quantos dias eu vou utilizar. Então, é no mínimo 12 e você pode utilizar por toda a gestação, certo? Então, é só para entender que, dependendo também da composição da medicação que você vai prescrever, você pode prescrever 50 gotas, como 40 gotas, como um comprimido. Isso vai depender aí de qual medicação essa paciente vai utilizar. Só para entender que existe essa questão da miligrama por ml, né? Então aqui, por exemplo, entender que aqui é 1 ml, são 25 gotas, eu preciso de 2 ml, eu tenho 50 gotas, tá? Saber essa diferença aí. Então, resumindo, gente, resumindo tudo, pra gente, né, finalizar aí o ano e finalizar essa questão do ácido fólico, mas sempre vai existir, né, gente? Vai chegando gente nova. Não existe prescrição de 5 mg para pré-natal de baixo risco, ok? Só para pacientes que, primeiro do alto risco, que existe algumas questões específicas. Isso tá lá no Instagram, no feed, quais são os casos específicos em relação à prescrição de 5 mg. E por isso que ele ainda existe no mercado. Acho um pouquinho excesso, mas assim, tá em estudo também. E existe a prescrição do correto, que é o 400 microgramas, dependendo da composição da sua medicação, né, de quantidade de ml, quantidade de gotas, você vai prescrever adaptando, né, 40 gotas, 20 gotas, 30 gotas, depende muito da medicação. Mas no final, você tem que ter 400 microgramas diários, que é 0,4 miligramas, tá, gente? E aí o período você pode utilizar até 12 semanas, como até o final da gestação. Isso está sendo respaldado por 2 protocolos, tá? E esse protocolo, e essa mudança, gente, não é uma mudança atual, tá? Essa mudança é uma mudança muito antiga. A gente já utiliza ácido fólico 400 microgramas por muito tempo, não é de agora. É só pra gente finalizar aí essa questão do ácido fólico e sempre voltar aqui no vídeo se tiver alguma dúvida, tá? Se tiver qualquer dúvida em relação a isso, né, você pode mandar aí no comentário, também lá no Instagram, a gente tá sempre falando um pouco sobre o ácido fólico, né? Tem vários conteúdos sobre isso. Perguntar, compartilhar, ver se, né, alguém tem dúvida. Se você gostou do vídeo, curte aí também pra ajudar a gente. E se você não gostou, manda aí também no comentário, porque a gente vai melhorando, né? Tô tentando falar um pouco mais devagar. Essas sugestões de vocês aí, tá? E a gente vai ter muito mais conteúdo por agora, porque tô voltando pra unidade, então fica mais fácil eu gravar, mostrar pra vocês. Teve um vídeo aí que eu mostrei voltando pra unidade também, né? Então, bem legal. Assistam. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai lá no nosso Instagram, segue lá, olha os conteúdos. A gente tem muito material para vocês, promoções, cursos, vários cursos. A gente tem um método também, não esquece que ele também ajuda bastante para quem, né, tem necessidade aí em relação à segurança de atender. E estou acessível aí no Instagram, aqui nos comentários, vou respondendo para vocês assim que possível, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.